gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do SOS Enem, produzido pelo curso de História da UNB. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o segundo reinado, que foi o período de governo de Dom Pedro II. Então, esse período ele vai acontecer a partir do golpe da maioridade, que vai ser estabelecido durante o período regencial, para poder tirar o Partido Conservador do poder durante a regência, Então, o Partido Liberal ele vai fazer esse golpe da maioridade para que Dom Pedro entrasse no poder, e o Brasil não perdesse mais todo aquele progresso que já tinha acontecido durante a regência, Então, o governo dele ele vai acontecer de 1840 a 1889, que foi o período que ele vai ter a sua ascensão e queda, E vai ser um governo marcado por certa estabilidade, por alguns conflitos e guerras muito importantes também para a história do Brasil e para países da América Latina. Então, o Dom Pedro II ele vai entrar a partir desse golpe da maioridade estabelecido pelo Partido Liberal, contra o Partido Conservador, e a partir do momento que ele entra nesse poder, nós vamos ter de volta o poder moderador que foi estabelecido por Dom Pedro I, lá no governo dele. E aí ele vai voltar e esse poder não existia durante a regência, Apenas o imperador poderia exercer esse poder. Como vai funcionar a nossa organização política durante o segundo reinado, Nós vamos ter dois partidos, o Partido Liberal, chamado de Luzias, e o Partido Conservador, chamado de Saquaremas, Os Luzias eram compostos por trabalhadores liberais, E também fazendeiros que eram voltados mais para o mercado interno brasileiro. Enquanto os Saquaremas, eles vão ser o Partido Conservador e vai ser gerenciado por pessoas que eram grandes fazendeiros exportadores, burocratas e assim por diante, Uma coisa que meus professores de história me diziam muito durante o ensino médio é que esses partidos eles eram farinha do mesmo saco, porque no final das contas, o que diferenciava eles era só poucas questões, como por exemplo a centralização do poder na mão do imperador e o federalismo, Mas no final de tudo eles eram sempre farinha do mesmo saco. E durante o governo de Dom Pedro II a gente teve certa estabilidade nessa batalha contra os partidos, Uma vez que Dom Pedro implementa uma nova forma de governo que deixa eles alternarem a sua governância. E falando desse tipo de governo, ele vai ser chamado de parlamentarismo às avessas, E o que seria esse parlamentarismo às avessas? Vai ser baseado no parlamentarismo inglês, que a gente já conhece, Que nós temos o primeiro-ministro, que é o responsável por gerenciar a nação, e nós temos apenas a representatividade da rainha. Aqui no Brasil a situação vai ser um pouco diferente, O Dom Pedro, ele vai ainda ter sua autonomia, ele ainda vai estabelecer, ainda vai ter um governo, ele ainda manda, e além disso ele ainda escolhe quem vai ser as pessoas que vão compor o seu parlamento, e as votações aconteceriam só para quem fosse de cargos menores, E com isso acontece o que eu falei anteriormente, de estabelecer essa alternância entre os governos do liberal e do conservador. Então beleza, nós temos já o nosso governo estabelecido, sabemos quem está no poder, sabemos o tempo que durou. Então agora vamos analisar a nossa economia, que é a parte que muita gente não gosta tanto e que é geralmente mais chatinha, Durante o segundo reinado no Brasil, nós vamos ter a ascensão do café, Que vai ser um produto que vai permanecer como um dos mais importantes durante muitos anos. Então o café, ele vai surgir principalmente no Sudeste, Então nós vamos ter São Paulo, a fronteira entre São Paulo e Rio de Janeiro, algumas partes de Minas Gerais, que vão ser utilizadas para a produção desse café. Mas o que aconteceu então com o cacau, com o açúcar e com os outros produtos que eram utilizados aqui no Brasil, Esses produtos eles passaram a competir muito com produtos estrangeiros. Então, por exemplo, o açúcar brasileiro passa a competir diretamente com o açúcar do Caribe e acaba que a exportação do açúcar brasileiro entra em baixa, Mas o café, por outro lado, ele surge num momento muito importante porque os Estados Unidos se mostra um grande consumidor de café, E o Brasil também. Então, a exportação cafeeira ela vai ser crucial para o desenvolvimento econômico do Brasil e também vai abrir espaço para a indústria brasileira começar
a surgir. Então nós vamos ter, na primeira metade do século, o café sendo desenvolvido no Vale do Paraíba, que é a divisão que nós temos entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Lá vai produzir muito café. E logo depois, a partir da segunda metade do século, esse café ele vai começar a ser visto no Oeste Paulista, porque no Oeste Paulista nós tínhamos uma grande quantidade de terras disponíveis para a plantação desse café. E também tínhamos um solo que era muito bom para esse tipo de plantação, que era o solo roxo. Essa plantação ela vai acontecer no formato do plantation, né? Grandes plantações em grande escala. E nós vamos ter também a mão de obra escrava durante todo o processo. Mas a partir da segunda metade do século, essa mão de obra escrava que eu citei antes, ela vai começar a dar uma diminuída. E nós vamos passar a ver imigrantes nesse espaço da cafeicultura e uma diminuição do número de escravos. Nós tínhamos outras áreas da economia que tinham seu lugarzinho aqui no Brasil, né? O açúcar, que por mais que tenha diminuído, ainda continuava sua produção. Nós vamos ter também o algodão, que vai surgir como um outro produto de destaque na exportação brasileira, principalmente por causa da Guerra de Secessão Americana, que vai ser uma guerra que vai permitir a diminuição da produção dos Estados Unidos de algodão e vai permitir que o Brasil atue também com esse tipo de produção. Além disso, nós vamos ter os minérios, que já era muito explorado aqui no país, mas que vão surgir também empresas estrangeiras que vão ajudar na extração desses minérios, que muitas vezes não eram alcançados. E também vamos ter a questão da agropecuária, principalmente no sul do Brasil, mas é uma agropecuária mais voltada para consumo interno. Além disso, nós também vamos ter o início da industrialização brasileira, né, que vai ser proposta pelo Barão de Mauá e vai trazer com ele as ferrovias, que vão ajudar no transporte desse café de uma região para outra. Bem, agora vamos falar um pouquinho de política externa, né? O Brasil sempre teve uma boa relação com a Inglaterra, desde o governo de Dom João VI, quando a Inglaterra ajudou a trazer Portugal, a corte portuguesa para o Brasil, né, para fugir do Napoleão. E aí teve toda aquela questão de abertura de portos para nações amigas e essas coisas. Só que durante o governo do Dom Pedro II, as relações entre a Inglaterra e o Brasil vão começar a ficar meio complicadas, certo? Nós vamos ter um problema que vai começar a surgir aqui no Brasil, que vai ser a Inglaterra pressionar para a extinção do tráfico de escravos no Brasil. Só que isso era muito difícil, porque os escravos ainda eram uma base da mão de obra que existia. Então, o Brasil acaba não dando muita importância para essa cobrança da Inglaterra. Além disso, vai ser estabelecida uma tarifa chamada Tarifa Alves Branco, que vai aumentar o preço dos produtos, certo? E vai também diminuir a quantidade de entrada de produto estrangeiro para dentro do Brasil, né? Quebrando completamente o que o Dom João tinha estabelecido com a Inglaterra antes, durante a abertura dos portos, que era a diminuição dessa tarifa. Então, a Inglaterra vai ficar meio balançada com o Brasil, vai ficar meio brigada do Brasil, e aí vai acontecer uma situação que vai agravar todo esse problema e vai romper durante um tempo a relação diplomática entre o Brasil e a Inglaterra, que é a questão Christie. A questão Christie, ela vai acontecer primeiro quando um navio britânico vai naufragar nos portos brasileiros do Rio Grande do Sul. E com esse naufrágio, vão vir algumas pessoas e vão saquear o navio e roubar os produtos que tinham dentro do navio. E além disso, os 3 marinheiros que estavam aqui naufragados, os 3 brasileiros que... Além disso, os 3 britânicos que estavam dentro do navio vão ser presos por policiais brasileiros, né? Então, o primeiro-ministro da Inglaterra, que é o Christie, ele vai observar toda essa questão acontecendo e ele vai mudar o comportamento dele contra o Brasil. Ele vai virar para o Brasil e vai falar o seguinte: enquanto vocês não se manifestarem, enquanto o seu imperador não tomar medidas quanto aos meus 3 marinheiros que foram presos, eu não vou liberar mais os navios brasileiros que estiverem aqui. Então, o Christie aprisiona os navios brasileiros que estavam na costa inglesa. E aí eles só seriam libertos a partir do momento que Dom Pedro tomasse alguma providência com a polícia quanto àqueles 3 marinheiros, né? Então o tempo passa e o Brasil acaba retomando as relações diplomáticas com a Inglaterra, mas essas relações permanecem ainda um pouco frágeis em relação ao que tinha antes. Agora vamos para uma das partes mais importantes, né, desse nosso vídeo, que vai ser a crise escravista. Sem brincadeira, esse é o momento que a gente está preparando para a queda de Dom Pedro. É esse momento que a gente começa a ver como
a questão escravista vai impactar na sua queda, né? Então, o que vai acontecer? Como eu falei antes, a Inglaterra ela começa a solicitar que o Brasil não trafique mais escravos, que a gente não tenha mais o tráfico de escravos brasileiros. Com isso, o Brasil vai fazer uma lei chamada Lei Feijó, né, que vai estabelecer o fim do tráfico de escravos brasileiros. Só que essa é a lei que a gente conhece como Lei para Inglês Ver, porque é uma lei que não foi utilizada aqui dentro, mas que foi feita apenas para a Inglaterra ver que o Brasil estava tomando providência. Então nós temos essa lei para inglês ver, só que a Inglaterra começa a perceber que essa lei não está muito válida e que não está tendo mudança, continua tendo muito tráfico. Então a Inglaterra estabelece uma nova lei. Falou assim, beleza, vocês não vão fazer nada? Então deixa que eu faço. E a Inglaterra estabelece a Bill Aberdeen, né, que era uma lei que permitia que a Marinha Britânica intervisse nesses assuntos, né, e que caso fossem vistos navios com escravos, navios traficantes de escravos rodando no mar, eles seriam apreendidos e os escravos seriam libertos e redirecionados para a África de volta, né? Então vai acontecer essa lei, o Brasil vai ficar meio preocupado com essa questão e vai estabelecer a Lei Eusébio de Queiroz, que vai ser uma lei válida aqui no Brasil, e essa lei vai estabelecer o fim do tráfico de mais ou menos no que foi proposto no Bill Aberdeen. Então todos os navios brasileiros que fossem vistos carregando escravos seriam punidos, né? As pessoas que estavam envolvidas no processo seriam punidas, os escravos seriam reenviados para a África, e os que não conseguissem ficariam sob tutela do governo aqui no Brasil. E aí eles iam ter acesso a um trabalho e moradia até que eles pudessem voltar para sua terra, né? Então a gente já vai ter a diminuição a partir daí do tráfico de escravos brasileiros. E com isso nós vamos ter o aumento de algumas questões. A primeira é que o preço do escravo aqui dentro vai ficar muito caro, já que não podem chegar escravos novos. E muitas pessoas vão passar a vender os seus escravos. Então a gente vai ter o início de um aumento do tráfico interno que vai acontecer aqui dentro do Brasil. Só que essa discussão sobre o tráfico de escravos, ela vai começar a surgir entre as pessoas, entre os fazendeiros, né? E vai ser percebido que, já que o Brasil começa a sua industrialização, não faz mais sentido eles terem mão de obra escrava. Então eles começam a questionar essa mão de obra e pensar que não cabe esse tipo de mão de obra no regime capitalista que eles estão começando a organizar. Com isso, surge a ideia de trazer os imigrantes europeus para o Brasil. E aí a gente pode destacar com isso um duplo objetivo, que vai ser o objetivo de embranquecimento da população brasileira, que já tinha muitos escravos aqui dentro, e além disso trazer também essa mão de obra para poder trabalhar nas lavouras de café. Então nós vamos ter um aumento significativo na imigração europeia para o Brasil, né? E ela vai acontecer principalmente no modelo do sistema de parceria, que é o fazendeiro divulgar que ele está aceitando essas pessoas, está aceitando trazer esses trabalhadores para trabalhar no Brasil, e aí o fazendeiro paga a moradia, paga a passagem para vir, né, o transporte para vir, e quando essa pessoa chega aqui, ela iria trabalhar para ele e iria sanar a sua dívida com ele. Só que isso vira um problema muito grande, porque essa crise, isso vira um problema muito grande, porque esse tipo de dívida, ela vai crescendo e vai aumentando seus juros e praticamente acontece uma escravidão por dívida, porque esses imigrantes, eles não têm muito para onde correr, né? Eles não conseguem abandonar a fazenda do senhor, não conseguem pagar essa dívida, né, para essa pessoa, e acaba gerando revoltas, e esse sistema de parceria vai gerar muito problema para esses imigrantes. Com isso é estabelecida a imigração subvencionada, né? Que é uma imigração que vai ser patrocinada pelo governo brasileiro. Então o governo cobriria esses custos e garantiria que não ocorressem mais escravidões por dívida por parte dos fazendeiros. E também já garantia lugares para esses imigrantes morarem e já encaminhava a relação deles, já ficava de olho na relação entre esse fazendeiro e esse imigrante. Então, por enquanto, estamos tudo bem, certo? Não. Porque além de tudo isso, ainda tinha uma grande propaganda brasileira na Europa, que ela mostrava um Brasil onde os imigrantes conseguissem ter acesso à sua própria terra. E isso não acontecia, porque foi criada uma nova lei. Essa lei de terras foi uma lei que foi estabelecida... A lei de terras, que foi estabelecida em 1850, ela era uma lei que tirava a lei das sesmárias do vigor. As sesmárias era aquela distribuição de terra que acontecia, né, no início da colonização brasileira.
E aí vai mudar isso tudo e as terras passam a poder ser compradas pelas pessoas, né? E isso alegrou muito a população europeia que estava vindo para cá, porque eles tinham na cabeça que eles poderiam ter sua própria terra. Mas não era isso que acontecia, principalmente porque as terras tinham um valor muito alto e acabava que esses imigrantes e também os ex-escravos, que agora são libertos, que estavam por aqui, impedia que eles comprassem as suas terras e conseguissem seguir as suas vidas. Então a lei de terras, ela para muitos brilha os olhos, né? Principalmente para esses imigrantes que estão vindo com tantas promessas, com tantos desejos e que depois cai por terra com a sua desigualdade imensa. E para finalizar a nossa videoaula de hoje, né, a primeira parte do segundo reinado, nós vamos falar um pouquinho então de Revolução Praieira, né? Revolução Praieira que vai acontecer em Pernambuco de 1848 a 1850, né? Algumas pessoas chamam de desdobramentos da Revolução Pernambucana que vai acontecer, né? Porque ela vai ter também esse incentivo, vai ser uma revolução de caráter federalista e de caráter liberal, né? Então essas pessoas vão estar lutando contra a miséria que vai ser muito presente lá em Pernambuco. Além disso, eles vão estar lutando contra a centralização do governo de Dom Pedro. Eles vão estar lutando contra o latifúndio, né, e a grande quantidade de terras que vai estar na mão desses fazendeiros. E também vão estar lutando contra o monopólio do comércio português, né? O Brasil queria ter o seu lugar no comércio e conseguir com isso, né, aumentar o valor do nosso produto nacional. Então nós vamos ter durante essa revolução tanto pessoas de camadas mais baixas da sociedade como pessoas de camadas mais altas, certo? E nós vamos ter tanto as lideranças rurais quanto as lideranças urbanas durante esse processo. Essa revolução vai tentar tomar a capital da província de Pernambuco, só que vai fracassar porque o governo de Dom Pedro II vai atacar... Porque o governo de Dom Pedro II vai atacar com muita força esses revoltosos, né? Algumas pessoas vão fugir para o interior, então o pessoal que fazia parte dessa milícia urbana vai passar a fugir para o interior do país. E os outros conflitos que vão acontecer vão apenas ser considerados pequenas guerrilhas, então perde esse seu caráter revolucionário, né? É uma das poucas revoluções que vai acontecer durante o governo de Dom Pedro II. E a gente pode perceber que ele é bem diferente do governo do pai dele. É um governo que satisfaz uma pequena parcela da população. E aí, no próximo vídeo, vocês vão perceber como que aconteceu a queda e por que que ele caiu do seu governo. Então é isso. Por hoje a gente encerra, né? Bons estudos para todos. E eu espero que vocês vão bem na sua prova. E qualquer coisa, estamos aí para tirar dúvida. Um beijo, gente. Bons estudos.